Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal para a gente falar um pouquinho de São Paulo, de Lucas Moura, Luciano, Caleri e Rames Rodrigues. Muita informação barra opinião aqui para a gente conversar sobre esses quatro, se eles ficam e se eles vão jogar juntos, que é uma questão que a torcedor fala muito, né? Por que não jogou? Você tinha esses quatro, por que eles não jogaram juntos? E aí, óbvio, teve a lesão do Caleri, a lesão do Lucas, mas a gente vai destrinchar, trazer um pouquinho de opinião com informação do porquê até hoje eles não foram tão utilizados quanto alguns torcedores pediram. E o que o Dorival acha para a próxima temporada? Se esses quatro ficando vão poder jogar juntos na próxima temporada. Primeiro vamos trazer contextos, né? Os quatro disponíveis. O Rames Rodrigues demorou um pouquinho para se ambientar. No primeiro momento, o Dorival entende que o Lucas chegou voando e chegou para ser o dono ali daquela função atrás do centroavante, tanto que o Luciano, que era o dono da posição, acabou nas finais da Copa do Brasil ficando no banco de reservas, né? O Luciano ele não perdeu a posição pelo canto. Ele perdeu a posição, tanto é que a última partida dele como titular, com todos ali disponíveis, foi ele que fez o gol, inclusive na ida das semifinais da Neoquímica Arena lá, na derrota do São Paulo por 2-1, que acabou depois se classificando, vencendo de 2-0. O Luciano, perdão, não perdeu a posição por, por não ter demonstrado em campo. Perdeu porque ele estava fora da semifinal, o Lucas arrebentou na semifinal e ficou ali meio que o Lucas vai ser esse cara ali mais com liberdade pelo meio. E aí foi no primeiro momento que o Dorival pensou, tá, se o Lucas é o cara dessa posição, o Rato e o Nestor estão jogando muito bem, o Calera é meu centroavante, não tem espaço para Lucas e Rames nesse primeiro momento. O Dorival pode ter errado? Pode, mas realmente faz sentido. E, pô, o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil, então acho que ninguém mudaria esse cenário, pelo menos naquele momento. E aí, depois, né, o Dorival foi testando o Luciano até como um centroavante, né, na ausência do Caleri, testou o Luciano um pouco mais pela esquerda, testou o Rames como um segundo atacante, que é a posição que o Dorival entende que é a que ele gosta, né, de ser um segundo atacante, barra um meia atrás do centroavante. Enfim, teve N questões aí que vocês já sabem que aconteceu. Vamos tratar primeiro por partes. Luciano, fica a informação que eu tenho, primeiro, tá? Ele tem contrato. Segundo, a informação que eu tenho é que o São Paulo vai tentar uma renovação de contrato com ele, colocando ele num patamar de financeiro no mesmo ali do Jonathan Caleri, sendo ali o terceiro mais bem pago do clube, para ver se convence o jogador a ficar. Caleri fica, está se recuperando para a próxima temporada. Lucas, temos as negociações aí, foi até uma pausa dramática, né? Temos as informações aí, né, de que estão conversando e tudo, então não dá para cravar, mas a informação que eu, Alexander, tenho é de que é bem provável que isso aconteça. Aliás, informação não. São Paulo está muito otimista, mas o feeling que eu tenho, a impressão que eu tenho diante disso tudo é que o Lucas vai ficar para a próxima temporada. E aí o Rames Rodrigues, até muitas pessoas até me perguntaram, pô, e o Rames? O Rames fica, tem uma rusga com o Dorival, que não sei o que. Cara, eu não tenho nenhuma informação sobre isso. Tá? O Rames está ali treinando, tem um bom relacionamento com todo mundo. Eu não tenho nenhuma informação de que ele vá sair para a próxima temporada ou algo nesse sentido, e ele tem contrato com o Tricolor Paulista. Mas, pois bem, no melhor dos cenários, os quatro ficando. O Dorival pretende utilizar os quatro no time principal? Sim. Sim. O Dorival ele quer fazer os quatro jogarem. Porque os quatro ainda não jogaram? Por N fatores. E o principal o Lucas chegou para ser o dono da posição atrás do Caleri e num primeiro momento a surpresa com que ele se encaixou ali naquela semifinal e aí o Dorival entendeu, tá, então esse é meu time principal, Luciano e Rames a gente vai tentar encaixar baseado no que temos aqui, com o Lucas jogando com liberdade atrás do Caleri. E isso acabou não acontecendo depois, porque agora o Dorival está testando o Lucas um pouco mais pela direita. O Dorival testou também o Rames aberto, não funcionou. Testou o Luciano mais aberto, também não funcionou. Então, aí ele
testou algumas questões que acabou não dando certo no primeiro momento. E aí, isso posto, tem a questão do James Rodrigues, que o James ele não estava no planejamento da diretoria do São Paulo num primeiro momento, que o James ele fosse convocado para a seleção colombiana, porque ele não via sendo. E aí houve a troca no comando, e aí o novo treinador deu a faixa de capitão e deu a titularidade para o James. Então, isso atrapalhou, entre aspas, porque num período que era a data FIFA, onde o Dorival teria, no seu entendimento, todos à disposição, e o James ele poderia testar essas variações, testar alguma dessas questões, para que realmente ele conseguisse fazer o James se encaixar perfeitamente no clube e com os demais jogadores. Então foi por isso que isso não aconteceu antes. As datas FIFA, por mais que para o James tenha sido importante, e tem esses dois lados, né? O lado positivo e o lado negativo. O lado positivo é que ele jogou muito bem, mostrou que ainda tem capacidade de decidir no futebol sul-americano. O lado negativo é que isso atrapalhou um pouco esse desenvolvimento, essa adaptação ao clube e aos demais jogadores. Então, com uma pré-temporada, com todos à disposição, de fato, o Dorival pretende testar variações. E o que eu digo testar? Porque eles são jogadores que eles não têm uma posição totalmente antagonistas. O Lucas é ponta direita, o James é ponta esquerda e o Luciano é um meia clássico ali, meia de ligação. Não, eles têm até algumas coisas semelhantes e de fato eles têm a mesma posição ali. Se você for pensar, o Lucas pode jogar centralizado, o Luciano também, o James também. Então ele vai testar variações. Por exemplo, o Lucas aberto na direita, o James atrás do Caleri, o Luciano como um falso ponta, como o Nestor fazia. O Luciano lá da esquerda para o meio e abre o corredor para o lateral. Ou ele vai testar um 4-4-2 clássico, ou ele vai tentar o losango no meio campo com dois atacantes lá na frente. Enfim, são N questões que o Dorival ele ainda não tem as respostas, porque ele quer testar nos treinamentos por longos períodos, sem jogos, né? Porque ele tinha que sempre testar também para os jogos, e agora ele tendo um tempo de pré-temporada, um tempo mais longo, para conseguir de fato testar todos juntos, e é isso que ele vai fazer, e é isso que ele pretende para a próxima temporada, e é por isso que ele pretende também contar com o Luciano, e ele já falou isso em entrevistas. O Luciano ele não será reserva do São Paulo na próxima temporada, caso ele fique. Ele vai realmente testar esses quatro. E aí também tem a questão do elenco, que ele vai testar variações dentro do elenco, ele quer um ponto esquerda, justamente também para dentro do jogo, modificar o esquema de jogo, fora de casa também ter alguém para o contragolpe, enfim. Mas está no planejamento do Dorival Júnior realmente fazer esses quatro jogarem na próxima temporada, porque ele entende que ele vai conseguir fazer. Mas para isso ele vai precisar de tempo e de adaptações, porque não é só botar os quatro para jogar, são questões táticas, questões defensivas, variações táticas dentro do jogo que ele ainda não conseguiu fazer por N motivos. Beleza? Então, a qualquer momento eu volto com mais informações. Até a próxima.